Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz sejam com todos. Graças a Deus estamos reunidos em Cristo. Quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2. A nossa leitura se dará dos versículos de número 13 a 20. Neemias, capítulo 2, versos 13 a 20. É um texto que não pode ser dividido, então leremos inteiro. Mas, permitindo Deus e o tempo, a gente consegue chegar no versículo 20. Amém? Todos abriram? Por favor, após a leitura, eu peço gentilmente também que os irmãos mantenham a Bíblia aberta para que nós possamos analisar o texto, conferir o texto e sermos abençoados pelo poder da palavra de Deus. Amém? Neemias, capítulo 2, versículo 13, diz Neemias: De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém. Vamos orar ao Senhor? Graças te damos, Pai, por tua santa palavra. Graças te damos pela tua verdade, graças te damos porque o Senhor tem sido bom para conosco. Obrigado, Senhor, pela justificação que temos em Cristo. Obrigado pelo perdão dos pecados, obrigado porque o Senhor tem nos chamado de filhos. E isto é um privilégio, uma honra, uma dádiva que vem do teu santo trono, do teu coração. Continua, Senhor Deus, derramando, Pai, da tua graça sobre nós. Nos conduza, Senhor, nesse texto. Que possamos aprender de Ti, que possamos crer cada dia mais em Ti e vivemos para o louvor da Tua glória. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, nós já bem sabemos que temos pregado há algum tempo no livro de Neemias, já temos conhecido de fato qual é o contexto maior disso, o retorno, ou o terceiro retorno, a terceira caravana retornando para Israel. E agora eles já estão a caminho e chegaram em Jerusalém. A grande questão é que Neemias vai ver uma Israel, Jerusalém, capital, totalmente assolada, desolada, perdida, destruída. E isso realmente já tinha trazido impacto ao coração de Neemias. Algumas evidências que nós temos falado a respeito desse texto, situações, histórias que têm nos ajudado a compreender o cristianismo e, de fato, a olhar para o texto de tal maneira que nós venhamos conseguir tirar conteúdos, valias, verdades, princípios para a nossa vida. Eu já falei isso e quero repetir.
O livro de Neemias, ele é um livro histórico. Nós não estamos diante de um texto doutrinário, mas nós estamos diante de um texto que é uma narrativa histórica. E diante dessa narrativa histórica, existem informações de comportamentos, de crença, de fidelidade a Deus, de como crentes em Deus devem agir. E é isso que nós devemos observar no texto. Não apenas para aprender a nossa história, aprender de fato a nossa fé, porque antes de qualquer coisa nós precisamos olhar para o texto em primeira pessoa. Isso é a nossa história. Talvez não a história quando olhamos de forma geográfica. Nós não somos judeus, mas é a nossa história porque este povo, como o povo do lado do Ocidente que somos nós, fazemos parte da mesma aliança. Fazemos parte da mesma aliança. Se não fosse Neemias, Jesus não nasceria em Israel. E isso seria um problema, porque isso era uma profecia. Então, o ministério, o serviço de Neemias, influencia e atingiu diretamente a sua fé e a minha fé. Porque se não fosse por ele, dificilmente todas as coisas estariam dentro da conformidade daquilo que Deus queria para que Jesus pudesse nascer exatamente na cidade do grande Deus. Amém? Outra informação importante, irmãos, é que todas as caravanas já estão pisando seus pés na terra prometida, já estão pisando em Jerusalém, Israel já está sendo povoado, mas há muita coisa a ser feita, muita coisa a ser trabalhada. Nós falamos na semana passada que quando ele chegou, além de ele ter conversado, sido abençoado, liberado pelo rei Artaxerxes, ele chega e ele vai observar as coisas que estavam acontecendo. Ele fica em silêncio durante 3 dias, diz o texto anterior, somente olhando todas as situações de uma forma em que o povo estava vivendo. Ele precisava compreender o que o povo estava fazendo, o que o povo estava vivendo, porque dentro de uma ética, ninguém chega num lugar que já está habitado, dentro de um grupo social, e já começa simplesmente a mandar, embora Deus o tivesse elegido para esse serviço. Ele estava fazendo um reconhecimento daquilo que estava acontecendo. E nós falamos muito a respeito disso. A partir do versículo 13, não há apenas um reconhecimento do momento. Agora Neemias começa a agir. Num princípio, ainda em silêncio. Até o versículo 16, ele ainda está em silêncio, somente olhando e colhendo informações. Mas agora de forma prática, não mais em silêncio, mas agindo. E aqui existem informações importantíssimas para a sua e para a minha vida. Amém? Eu quero que os irmãos leiam comigo novamente, por favor, somente o versículo de número 13. Observem com atenção o que está acontecendo no verso de número 13. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Aqui nós já temos uma primeira observação a ser feita no texto e, obviamente, uma primeira lição já de destaque, de forma muito clara. Antes de qualquer ação prática envolvendo aquilo que cabe a Neemias, e nós estamos falando de liderança nesse texto, em projetos, aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, dentro desse contexto nós temos trabalhado, antes de qualquer ação que venha fazer movimentar pessoas, é necessário fazer uma análise geral do problema. E é exatamente isso que ele está fazendo. Anteriormente, durante 3 dias, ele ficou calado, o tempo todo observando e reconhecendo, fazendo um reconhecimento da situação. Agora ele vai agir, passados os 3 dias, ainda de noite, de uma forma discreta, e ele vai fazer uma análise geral do problema, do que estava acontecendo. E dentro dessa análise, ele vai encontrar 2 pontos que exigem uma atenção tanto de Israel como dele mesmo. O versículo 13 diz que ele sai ainda de noite, ainda na escuridão, sem que ninguém percebesse. Ele não fala isso para ninguém, e ele está indo, montado em um animal, e ele elege alguns homens, como falamos no sermão anterior, elege alguns homens para que vá com eles, e esses homens também estão colhendo informações, mas estão indo a pé. E ele sai à noite e agora começa aqui toda a busca dele, buscando
fazendo, de alguma forma, um levantamento de como, de fato, estava a cidade. Não mais as pessoas, mas como estavam a cidade. E ao fazer essa análise geral, é visto 2 pontos que são preponderantes para a mudança. O primeiro delas, diz o versículo 13, é que os muros de Jerusalém estavam assolados. Esse é o primeiro levantamento que ele faz. E observei, eu contemplei, eu olhei para os muros e vi que todos eles estavam assolados. A ideia de assolados aqui são destruídos. E aqui eu quero fazer e trazer algumas informações importantes do porquê da necessidade do muro naquele período e como que a gente aplica isso para a igreja atual. Quando Neemias consegue compreender e fazer um levantamento de que os muros estavam destruídos, estavam em destroços. O primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês a respeito da queda desse muro e da situação desse muro é que o muro para uma cidade do Oriente Médio era o responsável por trazer, prestem atenção, proteção e por fazer o povo viver com tranquilidade e paz. Um muro, numa cidade do Oriente Médio, nesse período da história, ele era o responsável por trazer proteção a todo um povo, assim como também trazer qualidade de vida, tranquilidade e paz para essa nação ou para essa cidade. No momento da história em que as guerras eram comuns, ataques eram iminentes, invasões eram certezas, existir uma cidade fortificada, quando a Bíblia diz de cidades fortificadas, significa que são cidades fortes, não é nada a ver com a força de um ser humano, mas fortes significam que estavam preparadas para se proteger. São cidades muradas. É isso que a Bíblia quer dizer com a expressão cidades fortificadas. Estas cidades, elas eram rodeadas por seus muros, porque o governo daquela cidade entendia que precisava trazer à sua população, ao seu povo, primeiro, a segurança pública, tranquilidade e paz. Esse é o ponto. E é a primeira coisa que Neemias percebe. Porque todo o ambiente, prestem muita atenção nisso, todo o ambiente em que aquele grupo social de pessoas não gozam de segurança, tranquilidade e paz, é um ambiente que não se desenvolve. Isso em qualquer lugar do mundo, seja qualquer tipo de organização, cidade social, religiosa, empresarial, não importa. Não havendo tranquilidade, paz e segurança, esse ambiente não irá se desenvolver. Essa cidade não irá se desenvolver. E ele percebe isso, porque ele consegue contemplar, ele olha com carinho para essa situação. Essa é a realidade de Jerusalém, do período de Neemias. Mas as coisas mudaram. As coisas mudaram. Jesus veio. E ele traz uma outra compreensão. A igreja. Mas a igreja, ela não possui muralhas físicas. A igreja não possui muros ornamentados, muros edificados. Mas a igreja deve possuir, biblicamente, muralhas doutrinárias, morais e teológicas. Só não existe um muro edificado com pedras, mas todo o reino de Deus, ele está não apenas edificado na pessoa de Cristo, como ele também está protegido doutrinariamente, moralmente e teologicamente. A observação que Neemias faz é que naquele período da história era necessário haver essas muralhas. Os inimigos eram rápidos em atacar. Quando se fala da igreja da Nova Aliança, da igreja do Novo Testamento, esses muros não existem mais. Mas aonde existir igreja, os muros doutrinários da teologia e da moral, eles devem estar erigidos. Porque é dentro dos limites que Deus estipulou em sua palavra, com muros doutrinários, aquilo que é moralmente correto, santo, na pureza, a igreja, o povo de Deus, amando a pureza, como também
muralhas teológicas, onde definem o que cremos, como cremos e por que cremos, é que o povo de Deus irá gozar da proteção divina, da paz e da tranquilidade. Quando a igreja se perde nesses princípios, quando a igreja se perde nessa compreensão, o povo se perde junto. Toda igreja precisa estar cercada, delimitando seus espaços, dentro de uma doutrina e de uma sã doutrina, dentro de pontos morais observáveis nas Escrituras Sagradas, e dentro de uma teologia que nos faz caminhar com tranquilidade, porque é isso que fará a igreja, e entenda agora a igreja como povo de Deus, ter esperança, tranquilidade e paz de que Deus está em nosso meio, e que mesmo que haja inimigos do lado de fora, porque nós ainda estamos protegidos por Deus. Nós ainda estamos protegidos por Deus. O ponto de Neemias é exatamente esse. O muro, a muralha da cidade de Jerusalém, não é simplesmente uma muralha de pedras, de alvenaria. Ela tem um significado que é Deus protegendo o seu povo. E é verdade que uma vez que a igreja se expandiu, e não faz mais parte de uma cidade pequena de Jerusalém, mas ela está em cada canto desta terra, essas muralhas precisavam mudar de característica, e é uma muralha teológica, doutrinária e moral. É isso que protege, dá esperança ao povo de Deus. Porque nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos quem Ele é, porque isso está fundamentado dentro dos princípios bíblicos. E ainda que a igreja enfrente hostes demoníacas, porque isso é real e enfrentamos. Ainda que a igreja enfrente hostes demoníacas vindo de qualquer forma, dentro do conceito de reino de Deus, há paz, há segurança. Esse é um dos motivos do porquê irmãos preciosos do passado, ao serem testados, perturbados, perseguidos, inclusive entregando a sua própria vida, por amor e pelo nome de nosso Senhor Jesus, eles fizeram isso com tranquilidade, porque do lado de dentro do reino, está tudo em paz. Há segurança, há tranquilidade. Falando especificamente de judeus, tinha que haver alguma coisa. Há 80, 90 anos atrás, é muito pouco tempo, quando Hitler, perseguindo 6 milhões de judeus, queria que eles negassem a fé, e eles morriam não negando a fé, eles preferiam a morte na fé de seu Deus, do que a sua própria vida negando Deus. Como isso é possível? Pessoas morrerem por um ser que nunca foi visto, mas é um ser que é experimentado. E essa experiência ninguém pode tirar do cristão. A experiência de uma vida com Jesus. Porque do lado de dentro da muralha, a proteção, a paz e a tranquilidade. Mas eu falo isso a nível de reino, de igreja global que confessa Jesus. Mas nem sempre a gente tem uma ideia de algo tão grande assim. Às vezes os nossos problemas não é a nível de igreja. Às vezes os nossos problemas é a nível de indivíduo. E aí a gente reduz mais ainda, afunila mais o assunto. E precisamos entender que muitas das vezes nós precisamos nos proteger com muralhas em nossa vida pessoal diante de Deus. Não é somente uma questão de eclésia, de igreja, mas é um ponto de vida pessoal com Deus. Mas também chegamos num outro ponto claro. Diferente da cidade de Jerusalém, as nossas vidas não possuem muros, físicos pelo menos.
E é aí que o Espírito Santo, agindo no povo de Deus, especificamente através da vida do apóstolo Paulo, ele vai trazer informações de como é que nós podemos nos proteger, para que tenhamos uma vida na individualidade com Jesus, ainda que pertençamos a um corpo, mas numa vida individual com Jesus, de proteção, paz e tranquilidade. Ele não vai usar a figura de linguagem de muro, mas ele vai falar de uma armadura da fé. E eu queria que os irmãos abrissem em Efésios capítulo 6. E percebam como é que Paulo vai trabalhar esse contexto quando percebemos a necessidade desses muros como proteção e agentes de tranquilidade e paz para a nossa vida. Nós não somos uma cidade para sermos murados, envoltos em muros, mas nós somos seres amados pelo Senhor, de tal modo que o Senhor nos deu recursos do céu, para que possamos nos proteger diariamente contra as hostes do inimigo. Em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo, falando pelo Espírito Santo, começa a orientar o seu povo na individualidade, porque a armadura não é a armadura da igreja, a armadura é a armadura do crente. Isso significa que dentro de um mesmo corpo local, de uma igreja local, podem existir irmãos que estão vestindo, numa compreensão teológica, bíblica, pura, essa armadura, e o irmão que senta ao meu lado não está. Porque é um ponto da individualidade da nossa fé. E ele diz, no versículo 10, Efésios 6, 10. Acompanhem comigo, por favor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A orientação divina é que o crente seja diariamente fortalecido em Deus, na pessoa de Deus, em nossa devoção em Cristo Jesus. Mas de uma forma também que, do trono, venha sobre nós a força desse Deus. Nós estamos em comunhão diária com o nosso Deus, e Deus retribui isso, mandando uma força sobrenatural, recursos sobrenaturais do seu trono sobre nós. Então nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E isso começa com atitudes, onde ele diz no versículo 11, obviamente que isso é soberania de Deus, mas nós precisamos tomar algumas atitudes dentro disso que ele nos oferece. Versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E esse é um ponto importante. A armadura de Deus não é para que a gente venha atacar, não é para que a gente saia do lugar em que estamos e venhamos avançar. O texto fala que a armadura é para que a gente possa permanecer. Permanecer onde? Em Cristo. Porque não há outro lugar para nós estarmos depois da pessoa bendita de Jesus. Não há outro lugar para nós vestirmos uma armadura e sair por aí, para chegar aonde? Não tem nenhum outro lugar fora de Cristo. A analogia que se é feita no texto, e que podemos fazer no texto referente à cidade de Jerusalém, é que Jerusalém também não sai do seu lugar. É uma cidade edificada, e agora murada, protegida. E aqueles que estão dentro, que é a cidade do grande Deus, provam das suas delícias, do seu amor, do seu cuidado, da sua tranquilidade. E em Cristo somos assim, não é algum lugar para irmos, mas é para nos mantermos firmes contra os ataques e ciladas do diabo, assim como Jerusalém permaneceu firme em muitas guerras literais. Porque a nossa luta, diz o versículo 12, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O diabo odeia o povo da aliança. O diabo te odeia. O diabo odeia a igreja. E ele vai fazer de tudo para que você saia da presença gloriosa de seu Deus.
mas o Senhor nos reveste com sua força. Assim como Jerusalém precisava das muralhas. E essa foi a primeira observação de Neemias. Assim como a igreja precisa das muralhas teológicas, doutrinárias, morais, o crente, como indivíduo, precisa da armadura diária de Deus. E ele começa então a dissertar, dizendo, versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. É permanecer de pé, erigido. Pode ser todo dolorido, mas ainda com fé em Jesus, firmados em Jesus. A ideia é que nós somos inseparáveis do Cristo bendito. A ideia é que a nossa vida não vale mais do que a nossa fé em Jesus. Isso agora é doutrina. Porque Paulo está trazendo doutrina em Efésios. Estais, pois, firmes, versículo 14, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então nós estamos cingindo, se vestindo, aquela roupa debaixo de uma armadura, é a verdade de Cristo, e depois nós nos cingimos com a couraça, o peitoral da justiça. Qual justiça é essa? É a justiça de Cristo que nos faz estar num estado de aprovação e aceitação pela Trindade. É a justiça de Cristo que nos faz aceitáveis a Deus. E nós colocamos isso como um peitoral. Calçai, versículo 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, porque aonde crente está, o Evangelho está também. E isso tem que ficar claro, onde nós estivermos, de alguma forma, em algum momento, nós iremos falar do Evangelho de Cristo. Porque isso nos define. Isso nos define. Mas eu quero que os irmãos prestem atenção no versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé. Perceba que Paulo está fazendo uma metáfora, uma figura de linguagem, com a armadura de um soldado romano, e ele vai dando nomes específicos à fé cristã, a partes dessa armadura, e ele fala: nunca deixe de lado o seu escudo, você embraça o escudo. Tá bom, Paulo, como um soldado sempre faz, nenhum soldado vai à guerra sem escudo, mas o que significa esse escudo quando olhamos para a fé cristã e ele diz a fé? É interessante porque geralmente é o nosso escudo que nos faz afastar de Deus, porque nós não temos esse escudo. Faltou-nos fé. A fé concreta de um crente, ela não é uma fé que apenas nos liga com Deus. É uma fé que defende a nossa espiritualidade diante dos homens e diante da morte. O escudo é a muralha. O escudo são os muros levantados. O escudo da fé. O que é a fé? Sim, eu sei que Hebreus 11 fala, e concordamos com isso, que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, as convicções daquilo que nós ainda esperamos. Eu entendo isso como o princípio elementar da fé, começa em Hebreus 11, mas a fé é o conjunto das normas doutrinárias da Bíblia. Todo esse bojo doutrinário que nos faz entender por que nós não devemos desistir, como é que nós devemos crer, como é que nós devemos nos portar, por que é que eu entregaria a minha vida por Cristo. Esse é o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. A fé é capaz de suportar tudo. Que linda e gloriosa fé é essa? Isso demonstra a qualidade da nossa fé.
Verso 17. Tomai também o capacete da salvação, se coloque na posição em que você é agora diante de Cristo. E ele termina no verso 17 dizendo: e a espada do Espírito, que é como você guerreia, responde. É a sua arma, que é a palavra de Deus. Coloque uma espada literal em minhas mãos. Não me ajudará muito. Eu nunca cresci aprendendo a arte de lutar e guerrear com uma espada. Não sei os movimentos. Não sei o que esperar. Coloque uma Bíblia na mão de um crente. E ele deverá saber manejar. Se não soubermos manejar as Escrituras, é porque em algum momento da nossa trajetória cristã, nós preferimos outras coisas ao invés de se preparar para esse dia mau. A questão do dia mau não é se, é quando. É quando. Uma espada não tem valia na minha mão, mas as Escrituras precisam ter. Ela é a minha espada. Nós somos essa cidade murada. Porque quando Neemias, ele olha à noite, em sua caminhada, fazendo uma análise geral dos problemas, a primeira coisa que ele percebe, das duas, do versículo 13, é: não há muros. Não há como existir uma cidade sem muros no ambiente em que nós moramos. No momento da história em que nós vivemos. Não haverá proteção, não haverá tranquilidade, nem paz. Não havendo isso, Jerusalém, Israel, não volta a crescer. Não havendo a igreja de Jesus, não havendo muralhas doutrinárias, teológicas e morais, é uma igreja que não se desenvolve. Ela acaba na primeira e segunda geração. Não havendo crentes individuais que vistam a armadura de Deus, não subsistirão ao dia mau. Eles irão dizer: perdi a fé. Na realidade, eles estão dizendo: eu deixei em casa o escudo quando eu saí pela manhã. É o crente que, quando é perguntado sobre algo, ele diz: olha, eu acho, pronto. Deixou a espada também. Não é eu acho, é a Bíblia diz. A Bíblia diz. Mas há um outro destaque que eu gostaria de dar, voltando para Neemias, quando ele diz que, andando, ainda no versículo 13, ele contemplou os muros de Jerusalém, e aqui eu quero trazer um segundo destaque da importância do muro. É que um muro erigido na cidade, além de trazer proteção, paz e tranquilidade, muros construídos em volta de uma cidade, ou uma cidade fortificada, ela nos dá a possibilidade de observação. Somente cidades fortificadas traz a possibilidade de observação. Os muros eram altíssimos. Há quem diga 30 metros de altura. Naquele período da história, é muito alto. E em partes estratégicas do muro, os muros eram largos, tá, irmãos? Cerca de 4 a 5 metros de largura. Largura. Passava-se um carro em cima do muro. Era construído torres de vigilância, onde um soldado, chamado de sentinela, subia nessas torres, acima do muro, se instalava e conseguia observar todo o horizonte. Somente cidades edificadas permitem a possibilidade de observação. Por isso a importância dos muros. Uma segunda importância. Porque é possível observar o que está acontecendo do lado de fora para saber se proteger corretamente do lado de dentro. Do lado de dentro.
E até onde alcançava o olhar do sentinela? Até o horizonte dele. Ele conseguia ver absolutamente tudo. Não haviam edifícios, prédios, tapando sua visão. Ele via absolutamente tudo naquele deserto árido. Para onde ele olhasse, seus olhos alcançavam o horizonte. E agora ele conseguia observar. E ao observar, era possível tecer compreensões de como estava o dia, de como estava o período, de como estava aquela época. E ao tecer compreensões, é-se feito um diagnóstico. Ele observa, tece compreensões daquilo que ele vê, e agora ele tem um diagnóstico preciso. Como é a realidade do momento. A realidade do momento. Assim é a igreja de nós. Quando as nossas vidas estão protegidas, quando há paz e tranquilidade em Cristo em nós, porque estamos provendo isso diariamente, por meio dos recursos que o próprio Deus dá a nós, de uma vida de devoção, oração, leitura, se revestindo da armadura, agora nós temos a possibilidade de observar as coisas com maior clareza, e não em nossos desesperos, e conseguir chegar num diagnóstico de como anda a nossa realidade. E quando nós temos uma compreensão de como anda a nossa realidade, nós conseguimos trabalhar com ela. É importantíssimo uma cidade murada. Talvez não nos nossos dias, mas naqueles dias era tudo. Eu consigo trabalhar, eu sei a realidade. Não é o que eu imagino, mas é o que eu observei, é o que eu compreendi e cheguei num diagnóstico preciso. Esta é a realidade da minha fé, a realidade da minha vida profissional, a realidade da minha posição social, a realidade da minha vida familiar, a minha realidade dos meus relacionamentos, a minha realidade com os meus irmãos, a minha realidade de quem eu sou em Deus. Não são apenas pressupostos. É um diagnóstico preciso. Ninguém tocava a trombeta dizendo que o inimigo estava vindo, se eu estou na torre de vigia. Se eu estou como sentinela, eu observo, não está vindo nada. Essa é a realidade. Mas se eu vejo, eu toco, porque é a realidade. Trabalha-se com a realidade. Um terceiro destaque a respeito da importância dos muros é que uma cidade fortificada, murada, permite se pensar nos próximos passos. Pensem, irmãos. Israel edificada, Israel murada, goza de proteção, de paz e tranquilidade. É uma cidade que está em constante observância, tendo um diagnóstico preciso da realidade em que a cerca. O que eu posso fazer? A cidade consegue agora dirigir os seus próximos passos. O que nós vamos fazer? Estamos protegidos, tranquilos, não há guerra, há paz, estamos em constante observância, está tudo bem, há um diagnóstico preciso. E agora? Como será daqui para frente? É isso que Neemias pensa. Como é a Jerusalém que deve ser? Aos próximos passos. A igreja vive isso. A igreja precisa entender isso. Uma vez que a igreja de Jesus, ela está alinhada com a sã doutrina, alinhada com aspectos morais, a igreja de Jesus agora pode pensar qual o próximo passo a ser tomado. Agora vem os projetos, mas antes de tudo, é a teologia e a doutrina, é a proteção divina, é a segurança que temos na esperança de Cristo.
Uma vez que a igreja está fortificada nisso, observado isso, alinhado com a palavra, quais os próximos passos? Não se inverte a ordem. Neemias não chegou lá e falou o seguinte: Deus instituiu na lei de Moisés festa. Vamos para a festa, vamos fazer? Com a cidade tudo sem muro. Olha, galera, estou chegando aqui, estou vendo que vocês não estão oferecendo sacrifício. Vamos lá, todo mundo trazendo cordeiro. Não. Há um processo que tem que ser obedecido. Há um processo a ser visto. E a igreja assim também. E nas nossas vidas? Na individualidade da nossa fé, a mesma coisa. Cheguei num diagnóstico preciso e sei aonde precisa ser mexido em minha vida. O que precisa ser alterado, o que precisa ser mudado. Entendi? Agora eu sei quais são os próximos passos que eu preciso tomar. Irmãos, eu preciso que isso fique claro no coração de vocês. Não se toma passos importantes antes de restaurar a sua vida com Deus. Antes de vocês se revestirem da armadura de Deus. Não há valor em nada em que eu possa fazer, em que você possa fazer, se as nossas vidas não estiverem corretas diante de Deus. Não há valor. É como fazer uma festa dos tabernáculos numa cidade sem muros. Não irá durar. Vai ser atacada. Está desprotegida. E o diabo, o vosso adversário, está em derredor, buscando quem possa atacar. Vida com Deus, uma vida murada pela graça de Deus, é a prioridade de todas as coisas. Mas não é só isso que ele levanta de informações no versículo 13. Ele também diz, leiam por favor: de noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, e o segundo levantamento, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Uma coisa são os muros assolados. Outra coisa são as portas consumidas pelo fogo. E aqui também eu quero trazer algumas informações importantes a respeito da necessidade da existência de portas. A primeira delas é que uma cidade como Jerusalém não possuir portas é uma cidade sem controle. Uma cidade sem portas é uma cidade sem controle. Uma cidade sem portas é uma cidade onde pessoas, gentes, povos entram e saem como quiser e na hora que querem. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa e que isso fique gravado no seu coração. Todo ser humano traz consigo um impacto social, ambiental e emocional aonde ele estiver. Todo ser humano traz consigo um impacto social, ambiental e emocional aonde ele estiver. E uma cidade sem portas vai trazer essas mudanças drásticas para dentro dela. Para dentro dela. Irmãos, todo ser humano traz um impacto social, veja isso. Quantos grupos passaram a ter problemas quando alguém chegou? Em qualquer esfera da vida. Quantos grupos deixaram de ter determinado problema quando uma pessoa chegou? Impacto social. Impacto ambiental. Quantos ambientes foram destruídos porque uma pessoa entrou nesse ambiente? Só vou dar um exemplo simples.
Quantos casamentos? O ambiente do casamento foi destruído porque alguém entrou nesse ambiente, que não era o esposo e a esposa. Quantos ambientes se tornaram ambientes de paz porque alguém chegou? Basta ver a influência de bons crentes na sociedade. Quantas pessoas passaram a apresentar problemas emocionais por causa de outra? De uma só pessoa. Impacto emocional. Quantas pessoas falam, a minha vida mudou quando alguém chegou? É um impacto emocional. Uma cidade sem portas iria trazer todos esses tipos de impactos, porque as pessoas entram e saem na hora em que quer. Não há controle. Não há controle algum. Porque pessoas trazem impacto social, ambiental e emocional aonde elas estão. Algum tipo de impacto haverá. E uma cidade que não tem portas é uma cidade que não cuida de si, que não tem controle sobre si. E tudo pode acontecer. É por isso que existe essa compreensão também na igreja do Novo Testamento. E eu repito, a igreja do Novo Testamento não possui portas, pelo menos física. Nesse sentido de proibição, como em Jerusalém. Mas a igreja do Novo Testamento possui a porta, Cristo Jesus. Eu sou a porta. Isso significa, e que fique muito claro, que a igreja aceita a todos, mas não aceita tudo. A igreja aceita a todos, mas a igreja não aceita tudo. Porque há um ambiente de graça nesse lugar. A igreja é parte do reino de Deus revelado nas Escrituras. Esse reino tem um Senhor. Esse reino tem uma cultura, esse reino tem uma moral, esse reino tem uma espiritualidade descrita nas Sagradas Escrituras. Por isso precisa haver um filtro. A igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Tudo passa pelo critério bíblico. Isto é a porta da igreja. Em Cristo, isto é a porta. O que eu falo agora é unânime entre todos os cristãos verdadeiros. É a igreja, por meio da palavra, que influencia os que nela adentram, e não o contrário. Não são os que entram que devem trazer um impacto sobre a igreja. É a igreja que traz o impacto sobre eles. Se isso não acontecer, se forem resistentes até o fim, não são bem-vindos. Porque a igreja tem um dono. A igreja tem um Senhor. A igreja tem uma cultura e tem princípios. A igreja tem doutrina e teologia. E é exatamente esse o ponto de Neemias. Uma cidade sem portas. Entra e sai quem quer, no momento que quer, trazendo os impactos que eles trouxerem. E deixa eu falar, esses impactos destroem vidas. Israel foi muito mal impactado por pessoas que não criam da mesma forma durante a história. Um segundo ponto da importância de uma cidade com portas é que portas determinam limites. Toda cidade edificada, fortificada com muros e que possuem portas, significa que todo viajante e estrangeiro se limitava a chegar até Jerusalém em seu portão, nas portas da cidade. Quem determina
Se o viajante, se o estrangeiro entra em Jerusalém, é a cidade. O limite dele é até o portão. Isso são limites. Era a cidade que deveria estabelecer e definir: este entra, este não entra, este é bem-vindo, este não é bem-vindo. Neemias está correto na sua observação. Uma cidade sem portas, sem portões, não estabelece limites. Não estabelece limites. É por isso que no Novo Testamento, quem determina se aqueles que estão se achegando à igreja local vão fazer parte da comunidade local como membros arrolados é a igreja. E como isso é feito? A aceitação por parte da igreja, desde que aqueles que estão se achegando a nós comunguem da mesma fé, do mesmo Deus e da mesma eclesiologia da igreja local. Esses são os limites para preservar a pureza da igreja, para preservar a segurança da igreja. Esses são os limites. Mas refinando mais a informação, deixando a compreensão de igreja e indo para o indivíduo. Quando o indivíduo não possui portas no seu dia a dia e no seu estilo de vida, da maneira de você viver, pessoas irão entrar, sair e controlar a sua vida. Pessoas decidirão as coisas no seu lugar, falarão por você. Pessoas irão, perdão a expressão, colocar o bedelho aonde não foram chamados. Qual é o mínimo? Eu estou nivelando por baixo e baixo. Qual é o mínimo da aceitação de um cristão em pessoas na sua vida? O mínimo é que o outro respeite a nossa fé e nossos princípios morais. Não havendo esse respeito, não é bem-vindo em nossa vida. Simples. Porque senão essas pessoas irão querer se assenhorar de você, dominar você, forçar você a viverem como elas, a gostarem das coisas como elas e se afastarem de Deus como elas. Então a compreensão é notória da necessidade, porque muitos não entendem. Mas por que muros? Porque a gente vive no Ocidente, é outra realidade, século 21. Mas a compreensão de cidades edificadas, e uma vez edificadas, elas são fortificadas, muradas e colocados portões, tem toda, não somente uma compreensão de proteção, de segurança, mas uma compreensão espiritual em volta disso. E no Novo Testamento, Cristo está em tudo isso. Não se esqueçam que a Nova Jerusalém, ela também tem muros, tem portas, onde demonstram pérolas em forma de portas, bases de seus muros, representando as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Porque só quem está dentro dela está assegurado pela verdade bíblica. A compreensão de Neemias é extremamente profunda quanto a isso. Versículo 14. Nós não vamos chegar, né? Nós só vamos até o 14 mesmo. Verso 14. E ele continua. Passei, prestem atenção. Passei à porta da fonte, e ele já tinha então contemplado os muros e as portas. Muros assolados, portas queimadas. E isso já lhe entristece. Sabemos que ele já tinha chorado no primeiro capítulo. E ele continua. Verso 14.
Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Em segundo lugar, uma segunda lição importante: os lugares inacessíveis da alma. Vocês entenderam o que Neemias está dizendo? Que ele está com o seu cavalo e agora ele está muito próximo do palácio do rei. E ao chegar no palácio, ele dá de frente com o açude. Há uma discussão aqui, uma discussão histórica. Se esse açude se refere à piscina de banho, de recreação do rei, ou se esse açude era um tanque para dar água aos animais, os cavalos do rei. Seja como for, não importa para nós o detalhe, se isso era um momento de entretenimento do rei, ou se esse era o lugar onde os animais do rei matavam a sua sede e eram cuidados. Mas em ambos os casos, num passado distante, um dia esse açude ou essa piscina estava cheia d'água. Mas agora tem lixo nela, monturos. E não apenas isso, havia destruição, inclusive no caminho a ponto do cavalo não conseguir passar. Porque o lugar se tornou inacessível. Aquele lugar que era acessível, seja para recreação, ou seja para matar a sede dos animais, agora é um lugar inacessível. E não tem como não fazer uma analogia desse levantamento de informações que Neemias está fazendo na cidade do grande Deus. É uma analogia de que nós devemos olhar para trás. E de verdade, o que eu espero é que quando a gente olhar para trás, na nossa história, em algum lugar do passado, comparando com o nosso presente, a gente consiga glorificar a Deus pela graça superabundante que há em nossa vida. E como eu quero isso. Esse é o meu desejo, que a gente consiga olhar e falar: Senhor, se não fosse a Tua graça, e de fato é isso mesmo, se não for a Tua graça. Mas eu também sei que há lugares específicos da nossa alma que nem sempre estão a mil maravilhas. Não é todo lugar que ele não consegue passar com o cavalo, mas é um lugar, uma área desse caminho que ele está fazendo, desse circuito que ele está fazendo, que o cavalo não consegue passar, porque também existem áreas específicas da nossa vida em que era para ser um momento, um açude cheio de água, mas só tem lixo naquele lugar. E talvez a alegria já não reine mais há anos nessas áreas específicas da nossa vida. Talvez essas áreas da vida, sejam elas desde da área acadêmica, a área profissional, a área sentimental, a área espiritual, familiar, ministerial, não esteja como deveria estar. Não esteja funcionando como uma piscina, um açude deveria estar funcionando. Só há lixos, causados por traumas, e aqui é traumas de guerra. Mas Deus conhece o seu trauma. E Ele percebe. O mais bonito de tudo isso é que, embora seja o próprio Deus que criou e mandou, ordenou a edificação da cidade de Jerusalém, o que Deus ama não são os tijolos. Deus ama o povo da aliança que Ele colocou ali. E nós fazemos parte dessa aliança. Deus te ama. A promessa de Deus é que com amor eterno eu te amei. E da mesma forma como Neemias conseguiu ver áreas do castelo, do palácio, que estavam destruídos a ponto do cavalo não conseguir passar por aquela região, por aquela área específica, Deus vê essas áreas que estão destruídas há muito tempo em nossa vida. E a exemplo de Neemias, a gente pode correr para Deus. Assim como ele chorou.
como ele se assentou, orou e jejuou por longos dias. Porque nem sempre a nossa vida está 100%. Sim, damos graças porque a graça de Deus superabundante nos fez chegar até aqui. Mas talvez a gente não chegou aqui da forma como a gente deveria ter chegado. Então é o momento em que a gente começa a orar e a buscar a Deus. Sabe por que a gente consegue ver isso? Porque a gente está trabalhando em fortificar não apenas o reino de Deus, como a nossa vida. Passamos a observar porque os muros estão erigidos. Passamos a tecer compreensões e diagnósticos. Conseguimos saber qual é o próximo passo. Temos uma visão clara de como anda a realidade da nossa vida. E sabemos que existem áreas da nossa vida que estão cheias de destroços. Uma piscina bonita só é uma piscina que tem água. Uma piscina vazia não tem graça nenhuma. Não tem beleza. Cada área da nossa vida, cada área, cada ponto da nossa existência só é belo se estiver funcionando da forma como Deus determinou. Se não estiver, é pesaroso. Uma vez identificados, oremos para que Deus possa vir ao nosso encontro e restaurar a nossa vida, como Ele vai restaurar na narrativa o Israel de Deus, deixando tudo erigido e cheio da sua graça. São pontos de observância e de análise geral, mas que possamos já tirar lições importantíssimas desses textos. Há muito mais para se falar, tem até o verso 20. Vai ficar para a semana que vem. Mas que o Espírito Santo tenha agido no seu coração como tratou do meu, por causa desse bendito texto. Que Deus nos abençoe, em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Feche os teus olhos, vamos orar. Oremos, irmãos. Pai Santo, no glorioso e bendito nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos pela sua palavra. Através da sua palavra, o Senhor fala com a igreja e o Senhor fala com cada membro do corpo. Senhor, obrigado por nos dar a porta, que é Cristo. Obrigado por nos colocar no teu reino. Senhor, fortalece-nos com a força do seu poder. Nos dê discernimento para podermos parar todos os dias diante do Senhor, na sua presença, na presença da sua palavra e na comunhão com o Senhor. Ouvir o teu Espírito que fala através da Escritura, mostrando para nós quais são os destroços que há na nossa vida, Senhor. Senhor, nós clamamos também misericórdia. Nos ajuda com a tua sabedoria, com o teu discernimento e com o poder do teu Espírito. Nos torna cada dia mais parecidos com teu Filho, para que nós possamos dar fruto e, dando fruto, glorificar o seu nome. Leva-nos em paz para nossa casa, livra-nos do mal e nos enche de alegria na esperança da glória. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.